O desmoronamento do poderoso Império Otomano ocorreu em meio a negociações e balas. A República da Turquia, o homem que conseguiu unificar os turcos em um estado forte quando o império que eles mesmos haviam fundado estava cambaleando, não era apenas um militar extraordinário, mas também um político e estadista meticuloso. Mustafa Kemal Atatürk, que literalmente significa pai dos turcos, é a figura mais popular da Turquia moderna. Um homem que, após notáveis feitos de guerra, tornou-se o primeiro presidente da Turquia até sua morte. Para alguns, ele foi o salvador da Turquia e um grande artífice da modernização e secularização do antigo Estado otomano. Enquanto para outros, foi alguém que virou as costas para a tradição turca, tentando europeizar e ocidentalizar à força o povo otomano. Sua história, mais extraordinária e complexa do que parece, também é a do fim do Império Otomano e do nascimento da Turquia. E hoje vamos conhecê-la. Quem fala com vocês é Reinaldo Carrillo. Convido vocês a seguirem nosso novo canal Mistérios da História, onde eu, Reinaldo Carrillo, narrarei vídeos sobre diversos temas interessantes. Tenho certeza de que vão gostar. Aqui na tela vai aparecer o link para vocês, para que vocês possam ver o que já publicamos, para que entrem, se inscrevam e aprendam tanto quanto nós e aproveitem tanto quanto a gente. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar com a história de hoje. Aquele que mais tarde seria conhecido como Atatürk, nasceu em uma família de classe média por volta de 1881, com o nome de Mustafa. Ele nasceu em uma casa de 3 andares, localizada na antiga cidade de Salônica, que ficava no atual território da Grécia. Naquela época, Salônica era um porto próspero, parte integrante do Império Otomano. Seu pai era Ali Riza Efendi, natural de Salônica, funcionário da alfândega e comerciante, enquanto sua mãe, Zubeidi Hanin, era de uma comunidade agrícola da mesma região. Dos 6 filhos que tiveram no casamento, apenas Mustafa e sua irmã, Makbule Atadan, chegaram à idade adulta. O que hoje conhecemos como Império Otomano era oficialmente chamado de Sublime Estado Otomano e era conhecido em sua época como Império Turco. Os turcos eram um povo originário das estepes da Ásia Central que havia adotado a religião muçulmana e que, sob a liderança da família Osmanli, haviam fundado em 1299 um estado na histórica península da Anatólia, território que hoje faz parte da Turquia. Esse estado turco, fundado pela família Osmanli, se tornaria uma enorme e vigorosa unidade política que chegou a se estender por 3 continentes em seu máximo esplendor, durante os séculos XVI e XVI. Primeiro, questionado como uma fulminante máquina militar de religião muçulmana, a sede desse império era a milenar cidade de Constantinopla, centro de vários outros impérios, conquistada pelos otomanlis em 1453. Cidade que atualmente leva o nome de Istambul. Na Turquia, alguns consideraram o Império Otomano como o sucessor islâmico dos antigos impérios clássicos, como o romano ou o bizantino. O jovem Mustafa nasceu 6 séculos após a fundação desse enorme corpo político, em uma de suas províncias mais emblemáticas. Na infância, destacam-se os valores modernos e liberais transmitidos pelo pai, em contraste com a religiosidade da mãe. Por isso, ele matricula seu filho em escolas seculares e modernas para a época. Aos 7 anos, seu pai morre, mas esses valores permaneceram em seu filho. Seriam os uniformes dos cadetes militares que Mustafa via em seu bairro, em Salônica? O que lhe causaria uma atração inicial e uma eventual decisão de seguir carreira no exército. Contra a vontade de sua mãe, Mustafa faz o exame de admissão e é aceito na escola militar. Na escola militar, Mustafa se destaca de forma notável em relação aos demais. Prova disso é que ele recebe do seu professor de matemática o apelido de Kemal, que significaria algo parecido à palavra maturidade, embora outras fontes indicassem que significava algo semelhante à palavra perfeito. Desde então, nosso protagonista é chamado Mustafa Kemal. Para o ano de 1895, Mustafa entra na Escola Secundária Militar de Monastir, na Macedônia do Norte. Depois, entra na Escola Superior de Guerra de Istambul em março de 1899.
Istambul, antes Constantinopla, era uma cidade impressionante. Durante a estadia, ele desfruta da liberdade e sofisticação da alta cultura local. Na escola superior, ele demonstra grande inteligência, talentos e personalidade, conquistando o sincero amor e respeito dos colegas e superiores. Mustafa, jovem loiro, olhos azuis, boa estatura e grande interesse por lições militares. Desde então, já era famoso como intelectual e revolucionário, mostrando interesse por grandes temas nacionais. Enquanto expressava seus pensamentos sem rodeios e tinha visão de futuro. O Império Otomano foi governado durante toda a sua existência por um sultanato, uma monarquia hereditária que permaneceu dentro da família Osmanli. Durante mais de 6 séculos de existência do Império, o sultão detinha todo o poder soberano de seu reino. Mesmo assim, as regiões otomanas foram influenciadas por ideias modernas e republicanas após o século XVIII. Durante o século XIX, o Império Otomano já era alvo de inúmeras pressões das potências europeias para que adaptassem seu país às formas políticas ocidentais. E já desde 1876, o Estado otomano havia experimentado uma monarquia constitucional, na qual o sultão ia perdendo força. Correntes internas de diferentes matizes no Império Otomano buscavam estabelecer uma república de caráter laico, como era a tendência no Ocidente, ou, pelo menos, introduzir reformas de caráter moderno ao Estado otomano, que era um Estado com um forte espírito religioso. Na escola de guerra, ia se formando uma dissidência contra o sultão da época, Abdul Hamid II, mas Mustafa Kemal se mantém à margem disso até o 3º ano, quando se envolve na produção de um jornal clandestino contra o sultão. Descobriram suas atividades. Mesmo assim, forma-se como segundo-tenente em 1902, ficando entre os 10 primeiros de sua turma de mais de 450 alunos. Depois, em 1905, ele se forma como capitão da Escola do Estado-Maior, tornando-se assim um dos principais oficiais jovens do Império. Depois de descobrirem os grupos militares que Mustafa estava formando com seus amigos para discutir política, Mustafa Kemal foi preso brevemente e depois enviado para uma região remota do Império, para o 5º Exército, em Damasco, Síria. Mesmo assim, Mustafa continua com ações anti-governo. Em outubro de 1906, ajuda a fundar a Sociedade pela Pátria, uma organização secreta. A Liberdade, com filiais em cidades como Beirute, Jaffa e Jerusalém. Viaja secretamente a Salônica para abrir uma seção da organização. Embora o governo descubra sua viagem, nenhuma punição é imposta, pois seus superiores decidiram protegê-lo. Pouco depois, em Salônica, ele se aproxima do chamado Comitê de União e Progresso. Esse era o nome oficial de um movimento nacionalista e reformista que era popularmente conhecido como os Jovens Turcos. Os jovens turcos haviam surgido de sociedades secretas de estudantes universitários e de cadetes militares conduzidos clandestinamente. Em 1878, o sultão suspendeu o parlamento e as garantias da Constituição. Esse movimento alcança um nível de influência e poder que, em 1908, pouco depois do envolvimento de Mustafa nesse movimento, esse grupo lidera uma revolução que faz com que o Sultão Abdul Hamid II restituísse a Constituição de 1876, proclamando uma nova monarquia constitucional com uma assembleia parlamentar, além de nomear uma espécie de primeiro-ministro que seria membro dos Jovens Turcos. A partir desse momento, o Partido dos Jovens Turcos se torna o centro da política otomana. Porém, ao contrário dos líderes dos Jovens Turcos, Mustafa defendia mudanças mais radicais. Aproveitando as circunstâncias, declarar o princípio da igualdade republicana e separar os assuntos religiosos dos assuntos governamentais. Em 13 de abril de 1909, uma grande rebelião irrompe em Istambul, apoiada por círculos islamistas contrários à revolução do ano anterior, que restituíra a Constituição. Mustafa é nomeado chefe do Estado-Maior do Exército de Ação para reprimir a rebelião. Ele lidera as tropas com eficácia e redige a declaração ao público no dia em que o exército entra em Istambul.
Quando as tropas finalmente tomam o controle da situação, os jovens turcos forçam a abdicação do sultão Abdülhamid II e nomeiam o sultão Mehmed V em seu lugar, cujo poder ficava seriamente limitado. Após menos de 2 anos de troca de sultão e governo, Mustafa Kemal voltou a Salônica para suas funções. Suas atividades no mundo militar e político continuam atraindo a atenção ou o desagrado de seus superiores. Porém, apenas 2 anos após a troca de governo e de sultão no Estado Otomano. Como resultado de um fervor nacionalista e expansionista que existia no Reino da Itália, os italianos, em 1911, lançam-se sobre o território norte-africano em sua aspiração imperial de recuperar o controle do mar Mediterrâneo. A Itália ataca as províncias otomanas de Tripolitânia, Fezzan e Cirenaica, que juntas constituem a atual Líbia. Essas eram as últimas colônias otomanas na África. Após garantir parte do controle da Líbia, a Itália enviou um grande exército contra a região otomana em setembro de 1911. Assim estoura a chamada Guerra Ítalo-Turca. E Mustafa foi um dos comandantes enviados pelo Império Otomano para repelir a invasão, com tropas regulares e membros da milícia árabe e beduína local. Apesar da superioridade numérica das tropas italianas, turcos e árabes venceram vários combates contra os romanos. O papel de Mustafa foi crucial nessas vitórias. Sua reputação militar seguia crescendo. Em novembro de 1911, Mustafa foi promovido a major, mas em 1912, durante um bombardeio italiano, ele fere um olho e perde parte da visão permanentemente. Mustafa precisa sair da guerra. E depois de combates duros, o exército italiano, mais numeroso, vencia e obrigava o Império Otomano a assinar um tratado, onde renunciavam ao controle de 3 províncias que se tornariam a Líbia italiana. Isso se somava a uma série de perdas territoriais que o Estado otomano vinha sofrendo desde o século XIX. Como o exemplo da Bulgária, século em que a influência, além das potências europeias, sobre a política otomana havia se tornado muito mais forte. Enquanto Mustafa se recuperava do acidente no olho, em 1912 ele recebe a notícia de outro grande conflito, conhecido como a Primeira Guerra dos Balcãs, na qual países como Montenegro, Grécia, Sérvia e Bulgária, reunidos na Liga dos Balcãs, atacaram o Império Otomano com o objetivo de expulsá-lo definitivamente da Europa, nas regiões desses países que ainda estavam sob controle otomano. Mustafa é enviado para lutar, e após um ano de guerra intensa, no final de 1912. A Liga dos Balcãs derrota as forças do Império Otomano, incluindo as tropas de Mustafa, nas primeiras fases do conflito. Mais um desentendimento entre os fatores europeus. Após a vitória, isso acaba desencadeando no ano seguinte a Segunda Guerra dos Balcãs, na qual todos enfrentariam a Bulgária. Nessa guerra, os otomanos recuperaram grande parte do território que haviam perdido. No entanto, tudo isso seria apenas um pequeno episódio diante da tempestade que se aproximava na Europa e em outras partes do mundo. Em 1914, as tensões entre o Reino da Sérvia e a monarquia austro-húngara levariam a uma declaração de guerra, a qual foram se somando as diferentes potências europeias, no que acabou se tornando a Primeira Guerra Mundial. Pelo critério de Mustafa, o Império Otomano deveria ter ficado fora da guerra, mas acabou se aliando ao Império Alemão e ao Austro-Húngaro. No dia 29 de outubro de 1914, diante da insistência de Mustafa para que fosse enviado ao combate. Ele é nomeado comandante da 19ª Divisão, a ser criada em Tezdar, Turquia. Em 20 de janeiro de 1914, na península de Galípoli, tropas aliadas avançam rumo ao centro do Império Otomano. Mustafa repele vários desembarques inimigos e causa muitas baixas às forças aliadas, que também tinham tropas gregas. Os otomanos estavam apostando a unidade de seu histórico império e a batalha era dura nessa defesa encarniçada da península por parte dos otomanos. As tropas de Mustafa receberam dele uma ordem marcante para o imaginário turco. Não lhes ordeno que ataquem, lhes ordeno que morram! A defesa heróica de Mustafa e seus soldados em Galípoli o lançou à cena mundial. Foi assim que Mustafa foi promovido a coronel em 1º de junho de 1915. Os britânicos não conseguiram fazer nenhum progresso após meses de desembarques, até que se retiraram da região. Assim,
A liderança de Mustafa, mesmo com menos soldados, impedia os britânicos de tomarem Istambul. Mustafa volta a Istambul e é promovido a general em 1º de abril de 1916. No mesmo ano, ele é enviado à frente russa e se torna o único general turco a vencer os russos na frente oriental. Mas além disso, as tropas otomanas estavam sendo sufocadas pelas forças aliadas. Ao retornar a Istambul, Mustafa adoece com problemas renais. Durante os anos de guerra, também ocorre uma forte perseguição por parte do governo otomano dos jovens turcos, contra os armênios e contra os gregos dentro do território otomano. Enquanto isso, Mustafa se recuperava no exterior. Em 1918, o sultão Mehmed V morre e um novo membro da família, Osmanli, assume o trono, com o nome de Mehmed VI. O novo sultão nomeia Mustafa Kemal para liderar as tropas otomanas em colapso na Síria. Mas essa batalha iria parar em 30 de outubro de 1918. Diante da iminente derrota, o Império Otomano assina o Armistício de Mudros com as potências aliadas, o que significava não apenas a derrota, mas, em grande parte, a dissolução do outrora temido Império Otomano. Os turcos deveriam ficar só com a Anatólia, de maioria turca, e entregar o restante às forças aliadas. Os aliados tomam o controle do governo de Istambul. Para tentar manter seu mandato, o sultão Mehmed VI se oferece para cooperar com os aliados. Enquanto a Turquia cumpria o armistício, os exércitos de Mustafa e do Império Otomano foram dissolvidos, divididos e suas armas entregues. Retornando em 13 de novembro de 1919 a Istambul, justamente quando os navios da frota aliada navegavam pelo famoso Estreito de Istambul. Essa cena na mente de Mustafa, assim como a ocupação da cidade turca pelas tropas aliadas, deixou uma impressão duradoura em nosso protagonista, mais determinado do que nunca, a expulsar o invasor. Diante da ocupação efetiva da província turca da Anatólia e suas antigas províncias, Mustafa começa a se reunir com um seleto grupo de amigos para planejar ações que darão resposta a isso. Em diversas regiões da Anatólia, turcos reagiram à ocupação estrangeira, formando associações e grupos paramilitares para defender seus interesses. Assim, esses grupos armados nacionalistas passam a entrar em conflito com os não-muçulmanos locais e setores que colaboravam com os aliados. Tudo parecia indicar que, em breve, também poderiam entrar em combate contra as tropas de ocupação. Mustafa foi enviado pelo governo de Istambul para neutralizar grupos rebeldes e restaurar a ordem. Mas nosso protagonista tinha outros planos. Para muitos, a história moderna da Turquia inicia em 19 de maio de 1919. Ao desembarcar na costa da Anatólia e desobedecer ordens oficiais, Mustafa segue para o interior, onde havia tropas rebeldes e aliados políticos. E entre vitórias e aplausos, Mustafa, que já tinha fama nacional por seus feitos de guerra, diz a uma multidão que o sultão e o povo turco estavam prisioneiros das forças aliadas e que tinha vindo até a Anatólia para evitar que a nação se perdesse por completo. O sultão, pressionado pelos aliados, remove Mustafa do cargo militar, apesar de ele já ter renunciado antes para evitar a destituição. O sultão telegrafa para todos os governadores provinciais, ordenando que ignorem as ordens de Mustafa Kemal e circulam ordens imperiais para sua prisão. Embora já não tivesse mais status oficial, o oficial Kazım Karabekir se une a Mustafa Kemal, colocando suas tropas à disposição. Esta seria uma primeira aliança crucial na luta pela independência turca. Seu companheiro convoca um congresso reunindo todas as associações e correntes que defendiam a soberania turca. Reunido esse congresso com uma forte presença do Movimento Nacional dos Jovens Turcos, em 1919, Mustafa Kemal é eleito chefe do congresso e, portanto, líder do movimento independentista turco. O congresso proclama um governo provisório e redige documento reivindicando a soberania das 6 províncias orientais do antigo Estado otomano. O governo provisório restaura o posto militar e as condecorações de Mustafa, que, ao notar a incapacidade do sultão de libertar o país da ocupação, o ignora e estabelece a sede de seu governo provisório na cidade de Ankara, que é a atual capital da Turquia.
Os principais nacionalistas simpatizantes em Istambul são presos pelas forças aliadas e colaboradores turcos. Há incerteza sobre a direção do país. Além das forças estrangeiras, havia dois governos, o do sultão e o de Mustafa Kemal. Setores conservadores otomanos também se opunham a Mustafa e aos nacionalistas. Assim, formavam-se exércitos de califas e sultões contra as forças nacionais de Mustafa na Anatólia. Assim, muitos antigos heróis de guerra, como Mustafa, passaram a ser vistos como rebeldes e condenados à morte pelo governo de Istambul. E para complicar ainda mais a situação, os arranjos territoriais do pós-guerra estavam gerando conflitos entre províncias do antigo império e províncias vizinhas como a Armênia e a Grécia, criando um mosaico de complexos conflitos internos. Após a dissolução do exército otomano, Mustafa e o movimento nacional turco lutaram com tropas variadas e irregulares, formadas principalmente por forças locais e voluntários. Os gregos, aliados dos aliados e com interesses territoriais, atacaram a Anatólia em 1920 para avançar na região. No meio disso, os armênios também entram em guerra contra o movimento nacional turco por conflitos territoriais. No entanto, o governo provisório havia conseguido ganhar grande força em pouco tempo, principalmente, entre outras coisas, graças ao prestígio de Mustafa. E em pouco tempo, suas tropas conseguem dominar a situação e começam a obter grandes sucessos em vários frontes contra as forças inimigas. Em dezembro de 1920, tropas turcas, comandadas por Kazım Karabekir, derrotam os armênios que ocupavam 3 províncias turcas. Em outras regiões, houve confrontos violentos entre tropas francesas e locais, forçando a França a recuar diante dos turcos. Os gregos avançavam rumo à cidade de Ankara, capital. No entanto, o exército turco de Mustafa se mantém firme e faz os gregos recuarem. Em 10 de janeiro de 1921, na primeira batalha de Inono, após essa vitória, em 20 de março de 1921, o movimento nacional faz aprovar a primeira Constituição na Grande Assembleia Nacional da Turquia. Assim, intensificaram-se os esforços para criar um exército regular para o novo governo provisório, sua principal fraqueza. Mustafa liderava as diferentes forças nacionais com astúcia e determinação em um cenário intricado. Os gregos não se rendiam e a situação se complicava para os turcos. Mustafa torna-se comandante em chefe e vai para a batalha. Após várias manobras, Mustafa faz os gregos recuarem em setembro de 1921 e depois lança nova ofensiva em 1922, que forçou as tropas gregas ao mar de Esmirna. Com essas batalhas, os otomanos turcos haviam se livrado da maioria das forças aliadas e não turcas no território da antiga Anatólia. O general Mustafa havia conseguido a vitória para o movimento nacional. Com esses avanços e o enfraquecimento das forças conservadoras internas, a Grande Assembleia Nacional da Turquia vota em novembro de 1922 pela abolição do sultanato. O sultão Mehmed VI era deposto assim de seu cargo, e a monarquia turca ficava extinta como instituição. Em 29 de outubro de 1922 é proclamada a República da Turquia, com soberania e território próprios. Após isso, anunciaram as eleições presidenciais. O representante de Ankara, Mustafa Kemal, vitorioso na guerra. De grande prestígio e também conhecido como alguém muito interessado e estudioso dos problemas do país, é eleito por unanimidade como o primeiro presidente da República da Turquia. Assim que Mustafa assume o comando da República, ele inicia um amplo processo de reformas para transformar a República no que poderia ser chamado de um Estado moderno do século XX, ao estilo ocidental, secular, baseado em ideias republicanas e laicas de origem europeia. O nacionalismo de Atatürk era um que considerava os turcos como herdeiros também da antiga Constantinopla e, portanto, também herdeiros da tradição clássica europeia. Suas reformas de ocidentalização secular foram realizadas em um ritmo notavelmente rápido. Atatürk tinha grande prestígio e governou quase sem oposição por cerca de 10 anos. As conspirações que houve foram descobertas e seus líderes pagaram com a morte em uma região que vinha de um duro contexto de guerra.
No entanto, Mustafa procurou conduzir um processo de democratização e de pacificação. Em 1931, o Partido Popular Republicano, fundado por Mustafa, define os 6 princípios ideológicos do regime: republicano, nacionalista, popular, estatista, laico e revolucionário. Uma das primeiras medidas em março de 1924, após a abolição do sultanato, em 1922, foi a abolição do Ministério da Sagrada Lei e a abolição da instituição do califado, onde o sultão equivalia ao chefe nominal da fé islâmica. Simultaneamente, as escolas religiosas foram desmanteladas e passaram para o comando do Ministério da Educação. E em abril desse mesmo ano, foi realizada a abolição dos tribunais religiosos. Para 1925, o uso do fez, um chapéu anteriormente utilizado pelos turcos, foi proibido, pois esse chapéu era considerado por eles como um símbolo feudal. E a partir de então, começaram a usar roupas de estilo ocidental. Mustafa se vestia ao estilo europeu e incentivava os outros a fazerem o mesmo. Também foi proibido o uso do véu pelas mulheres, e elas foram incentivadas a usar vestidos ocidentais e a ingressar no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, o sistema da lei islâmica foi descartado, e em 1926 foi adotado um Código Civil, Penal e Comercial diferente, inspirado na França e na Alemanha. Como resultado dessas medidas, a poligamia foi abolida, o casamento passou a ser um contrato civil e o divórcio foi reconhecido como uma ação civil legítima. Apesar de a maioria dos turcos considerar Atatürk o pai e salvador do país, muitos o acusam de extremismo secular, por tentar imitar os países europeus a todo custo. De acordo com suas próprias palavras, Mustafa Kemal acreditava que o secularismo e a europeização da Turquia eram os meios mais adequados para transformar seu país em uma nação moderna. Dessa forma, contrasta com outros tipos de nacionalismo. Uma reforma de proporções revolucionárias foi a substituição do alfabeto árabe, no qual a língua turca otomana havia sido escrita durante séculos pelo alfabeto latino. Essa medida foi implementada oficialmente em novembro de 1928. E depois, a Turquia caminhou para uma das taxas de alfabetização mais altas do Oriente Médio, ao mesmo tempo um tanto reprimidas pelo regime otomano. Mustafa promove a cultura e as artes visuais e plásticas, baseando-se no legado turco, mas também absorvendo muito do humanismo europeu. Mustafa também incentiva os jovens turcos a estudarem na Europa e se aproximarem da educação ocidental. Outro passo importante em sua gestão de governo foi o estabelecimento dos sobrenomes, como hoje os conhecemos, para 1934. É nesse momento e sentido que a Assembleia dá a Mustafa Kemal o sobrenome de Atatürk, que na composição de suas palavras significa pai dos turcos. Até esse momento, Mustafa conseguiu firmar a Turquia dentro de suas fronteiras nacionais e a conduz pelo caminho da modernização ocidental. Garante a constituição de um governo estável e ordenado e, posteriormente, busca desenvolver a política externa de seu país de maneira semelhante. Seu país não fez reivindicações territoriais ou redentoras baseadas em antigas aspirações ou posses históricas, exceto pela eventual incorporação da região de Alexandreta, que considerava incluída dentro dos limites estabelecidos pelo Pacto Nacional. Também em 1934, a Turquia é um dos primeiros países do mundo a conceder às mulheres o direito de voto e de serem eleitas como membros do parlamento. Na prática, Mustafa se torna um sultão secular, o líder que garantia a unidade durante seus últimos anos. Ele reforma o Palácio de Dolmabahçe, em Istambul, antiga residência dos sultões, onde passa a maior parte do tempo. Sua saúde começa a se deteriorar devido ao fato de beber muito e comer muito pouco, até que posteriormente é diagnosticado com cirrose hepática. Depois de suportar a dor dos últimos meses de sua vida, com grande caráter e dignidade, o homem, que nasceu como Mustafa e mais tarde seria conhecido como Atatürk, faleceu em 10 de novembro de 1938, às 9h05 da manhã, em Dolmabahçe, em seu palácio.
Depois de 16 anos de governo e mais de 10 anos lutando na guerra, Atatürk foi um daqueles homens que conquistou o respeito generalizado de seu povo, além de ideologias ou tendências. Seu trabalho de modernização do Estado continua sendo objeto de debate entre aqueles que o acusam de ter tentado ocidentalizar a força. Turquia. E para quem o vê como salvador e pai da pátria turca, após lutar em mais de 4 guerras e liderar o Estado turco por 15 anos, restou apenas a memória entre seu povo. E o debate entre historiadores de um desses raros casos em que um homem da história é aclamado quase unanimemente. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Espero que tenham gostado e convido vocês mais uma vez a se inscreverem no nosso novo canal, Mistérios da História. Lá vamos publicar conteúdo inédito, exclusivo e de grande interesse sobre uma grande variedade de temas históricos. Abaixo, na descrição e nos comentários, vocês vão encontrar o link para acessar e ver o que já publicamos. Além disso, não deixem de comentar neste canal, neste vídeo, deixar o seu like, ativar o sininho para receber notificações e nos seguir na nossa conta do Instagram, chamada A Nova Enciclopédia. Sem mais nada a acrescentar, me despeço e que Deus abençoe a todos vocês.